A gente sempre aprendeu a história do Brasil através dos olhos dos homens brancos. E esse olhar, na maioria das vezes, nos mostrou uma terra imensa, inteiramente disponível para ser possuída e domada por eles. E assim começa a ocupação. Pau-brasil arrancado do solo, ouro roubado e exterminação dos índios. Hoje, a possibilidade de revisitar a história da nossa colonização sob a ótica dos direitos humanos exige de nós o reconhecimento de uma dívida que ainda não foi cumprida. 500 anos depois, a sobrevivência destes povos ainda está ameaçada. E é sobre esta realidade que precisamos refletir. Antes dos europeus invadirem a América, o território hoje conhecido como Brasil já era habitado por homens, mulheres e crianças. Terra dos meus antepassados antigos, porque os meus antepassados nasceram e se criaram aqui dentro. Esses povos eram os donos deste lugar, até que as expedições mercantilistas trouxeram, através dos mares, estrangeiros com armas poderosas e uma forma diferente de encarar o mundo. Seus interesses eram o ouro, a prata, madeiras e especiarias. E como estavam a caminho das Índias, resolveram chamar de índios os habitantes que aqui encontraram. Muito tempo. Só que desde de, como se diz assim, desde quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, mas mentira que ele não descobriu, porque já era descoberto pelo índio. Ele invadiu o Brasil em 1500, não foi? A chegada oficial dos portugueses em 1500 marca o início do fim de várias nações indígenas. Além das armas, havia as doenças europeias, das quais os índios não conseguiam escapar. São os primeiros povos sofridos, a gente aqui da região Nordeste, são as pessoas que foram primeiros a ser perseguidos. E receberam toda a imposição que chegaram até a se extinguir. Porque o número de indígenas extintos no Brasil, a gente não avalia. Hoje a gente chama disso de resistência. É porque existe, mas nós temos uma população indígena que equivale a 1/30 da geração existente em 1500. Pernambuco reúne um dos maiores contingentes populacionais, com quase 20 mil índios divididos em 8 povos. Funiô, Cambiuá, Trucá, Capinauá, Pancararu, Aticus, Chucuru e Tuxá. Todos os povos têm no toré um elemento de ligação com suas origens e, através dele, participam de um movimento cada vez maior para a reafirmação de sua identidade. E nós estamos aqui pelo toré. Se não fosse o toré, nós não estávamos aqui. Como nós ia provar que era índio se não tivesse o toré? Entendeu? É a nossa arma. É a nossa arma, é o toré. O toré é quem nos dá tudo. Porque é através do toré que vem todo o conhecimento. Entendeu? Hoje nós temos nossos filhos, nossos netos, e também já estão seguindo o mesmo ritmo. Entendeu? O amanhã, eles sabem que a nossa luta, o nosso direito é através do toré, que o nosso direito da terra é pelo toré. Terra, terra, terra. Mãe terra. A terra para os índios, como a água, a vida, é fundamental. Além de servir para a agricultura, que produz seus alimentos, a terra se relaciona às atividades religiosas. Seus rituais são ligados às matas, aos terreiros, à natureza. E a terra é nossa. É do índio. Para nós, a gente tem a terra como a nossa mãe.
Então, se ela é nossa mãe, ela é que dá todo o fruto de sobrevivência para nós, então ela deve ser zelada e preservada a partir das pedras, as águas e as matas. Porque nós não temos a terra como objeto de especulação, a terra como um objeto para negócio. Terra em si, quando a gente sabe que quando Deus criou a terra, não criou para ninguém fazer da terra um comércio, tá vendendo terra. A terra é para a sobrevivência de todo sobrevivente que existe em cima dela. Só que a gente vê os latifundiários, principalmente, e fazendeiros, madeireiros e garimpeiros, vê isso de outra forma. Eles usam a terra para exploração, desmatar e ganhar dinheiro, vender a terra e criar gado, muitas vezes explorar os pobres, sucar o suor do pobre, mas deixar o pobre morrer de fome, não só o índio, como outras pessoas. Então, por isso que a gente sabe que a ganância, hoje no nosso país, está sofrendo essas dificuldades e perseguição por conta de toda essa exploração. Olha, aqui é a cerca do fazendeiro que veio de Alagoas, tomando as terras aqui dos índios, botando o gado para acabar com as águas, e os índios estão se acabando de sede e fome, acabando tudo que tem aqui dentro, esse fazendeiro que está complicando a vida dos índios. A vida aqui está aperreada. Nós passando fome e sede. A água que nós bebemos aqui é uma laminha que vamos buscar lá, os bichos dos fazendeiros, tudo bebendo, alameando, a água está ali. Quer ver a qualidade da água? Olha, verde, tá vendo isso aqui? Isso é mijo de gado. Isso aqui é mijo de gado, é bosta de gado, com licença da palavra que eu já disse, é tudo. Isso aqui nós temos que beber. Mas isso aqui tinha madeira, tinha caça, tinha tudo. Tinha tudo aqui. Aqui era a nossa sobrevivência, era aqui dentro dessas caatingas. Hoje não tem a caça, não tem o mel, não tem nada. E não tem a madeira. Isso tudo foi eles que acabaram. O fazendeiro foi quem acabou. Além de enfrentar as difíceis condições climáticas da região, os índios em Pernambuco vivem em constante conflito pela posse da terra. Na verdade, o processo de regularização fundiária, que teoricamente garante as terras reconhecidas pelo Estado brasileiro, vem sendo obstruído pelos latifundiários e fazendeiros da região, o que muitas vezes tem acabado em violência contra os índios. Nós ainda não conseguimos nos livrar dessa questão de invasão, né? Essa questão de briga de índio com poceiro. Ainda existe, e muito forte. Se o governo tivesse o maior interesse para indenizar, eles iam-se embora, a gente ficava livre, sem dúvida nenhuma, porque eles moram por aqui, tem muito, parece, floresta, tem muito pistoleiro lá deles, né? E eles têm com que mandar matar qualquer um caboclo aqui. O cabo que duvidar deles morre, viu? A destruição do nosso povo não saiu de agora. Ela já vem de muito tempo. São 500 anos de luta e opressão. Estão querendo fazer comigo mesmo aquilo que fizeram com o Antônio Conselheiro. Mesmo aquilo que fizeram com o Che Guevara. E com outras lideranças. Mas não tem nada. Se esse for meu destino, for autorizado pela natureza, por Deus, estou disponível. Não vou me recuar. Também não vou me enraivar, nem guardar ódio de ninguém. Que de uma coisa eu tenho certeza. Que bem faz, para si é. Nosso companheiro e irmão Cacique Chicão, que os assassinos tiraram a vida dele hoje, ontem de manhã, né, na cidade de Pesqueira, em frente à casa da irmã dele. E a gente está sentindo essa dor. A gente tem conosco que a gente não vai desistir da luta, a gente vai lutar daqui para frente com mais garra ainda. Cobrar das autoridades, exigir da justiça, dos governos, para que agilize essa desintrusão, essa homologação das terras. Eles calaram a voz do Cacique Chicão
mas não calar a voz do povo chucuru. As únicas pessoas que poderá interessar a morte dele são pessoas que têm interesse nas terras indígenas, né? Pessoas que possuem grandes fazendas, né? E que têm interesse geralmente naquilo que o índio tem por lei. Fica a esperança que a luta não vai parar. Ele calou a voz, mas os chucurus continuam falando e lutando por nossas terras. Ele se foi, tragicamente, tiraram a vida dele, mas ele continua no meio de nós, dando força para nós lutar. A luta não vai parar. Mas por tanto isso que eles fizeram com nós, nosso povo, nós não paremos nossa luta não. E nós não vamos parar não, nós só vamos parar a luta quando disser assim, tem as 4.000 hectares que tiver em nossas mãos. Agora pode passar um ano, pode passar 2, mas nós só quer parar a luta quando terminar esse sonho da gente, dos mais velhos. Nós queremos nosso direito, que a FUNAS dê, com todo o órgão federal, dê nosso direito, por causa que desse jeito o índio vai se acabar sem ter aonde arrumar o pão de cada dia. Que o poceiro está tomando todas as terras boas, nós estamos ficando em cima dos formigueiros, em cima desses atos, sem ter nada trabalhar. O INCA chegou, está com 42 casas dentro da área indígena, ameaçando o índio, isso nós não queremos, estamos anunciando para a FUNAS que toma as providências com o governo federal. Para nós não brigar, que nós não temos arma para brigar. Nós queremos brigar sobre o nosso direito. Os fazendeiros estão aí de 44, R15, mosquetão, espingarda 12, né? Esses aí, revólver 38, 765. O índio não tem arma para brigar com o poceiro. O índio, ele quer principalmente a cobertura das nossas terras. A adesão forçada ao catolicismo foi terrível para a cultura indígena, que por muito pouco ainda não desapareceu completamente. Obrigados a negar suas origens para garantir sobrevivência, eles começaram a se adaptar. Os índios, eles estavam aqui com um posto de tudo, de ciência, de arte, de religião, de língua. Eu, como educadora e pesquisadora, eu comecei a ver que os funiô, eles passaram por muitos caminhos de serem extintos hoje. O primeiro foi a invasão, né? Os missionários católicos, talvez eles não tiveram a consciência da existência da religiosidade dos índios, né? Então eles foram impor uma religião aos indígenas. E por aí os índios foram incentivados, motivados para que falasse o português. Aí com o passar do tempo foi até que a língua, a origem daqui foi desconhecida, como hoje é desconhecida, e está muito raro, não é dizer que está em fase de extinção, foi extinta. 99,5% da língua daqui foi extinta. Os índios perdiam a sua linguagem materna, como hoje a maioria dos chucuru não fala, quase ninguém fala a linguagem materna. O resultado da miscigenação com negros e brancos fez com que muitos povos perdessem aspectos importantes de sua cultura, como, por exemplo, a própria língua. Confundidos com os sertanejos, quando se dizem índios, são vítimas de preconceitos e discriminados por não possuírem as características estereotipadas de índios puros. Meu bisavô era branco, finado Chico era branco. Esse eu não alcancei um filho dele. Era branco galego. Mas a mulher dele era uma cabocla que o cabelo não dava uma volta, o cabelo preto e ela bem morena. Chamava-se Rita. Essa eu alcancei, agora meu bisavô não alcancei. Agora meu avô, que era
Braz, esse era caboclo, mas ele cansou de dizer a mim que eu sou caboclo e tenho sangue de negro. Diz que meu avô era do Negro do Urubá. Diz, mas minha mãe era uma cabocla que foi pegada dentro de cachorro na serra do... Como é que chama, meu Deus? De Itacaratu. Disse, e casou com meu pai. Ele tinha sangue de negro e de caboclo. E minha mãe não tinha sangue de caboclo, de negro. Era cabocla limpa. Daí em diante o filho do negro foi casando com o filho do índio e hoje tem uma grande mistura, uma grande fisionomia diferente. É negro com índio, é tudo assim, uma mistura só. Não tem a branca aqui no meio de nós, que não tem mesmo, né? A gente não conhece branco. Agora entre negro e índio é uma mistura só aqui. E aí desse tempo pra cá, misturou tudo. Agora que a minha descendência é de índio, sou índio até a alma. É coco verde arecorê, eu quero ir. É coco verde arecorê, toda fundo eu quero ir. Ai, vai lá meu senhor São Pedro, toda fundo eu quero ir. Antepassado dos ancestrais que foram falecidos, tudo aqui nessa caverna da Furna aqui. Que antigamente os grileiros, os fazendeiros, grileiros, atrás de sequestrar os índios aqui dessa Furna. Mataram 20 e tantos índios aqui. Tem índio farazido aqui, dessa aldeia para outra. Tem Paimeira dos Índios, tem Funiô, os Guarani, aqui os Guarani. Tem foragido por vários cantos, daqui tudo foragido daqui da aldeia. Ficou nós a rama nova. Então nós não tivemos a idioma dos antepassados, dos avós e avós, que não ensinaram pra gente. A língua deles, eles tinham língua, mas só que nós não aprendemos a falar idioma, né? Mas em língua portuguesa nós estamos aqui para falar, esclarecer qualquer uma necessidade que for possível. Mas se lutar é preciso, resistir ainda mais. Os que sobreviveram contam uma história de bravura e de uma luta que quase 500 anos depois ainda parece longe de acabar. E eles sabem que só através do exercício pleno de sua cultura será possível a sobrevivência. Através desse conjunto do canto, o maracá, o cachimbo, o índio encontra a cura, como tem curado muitos índios aqui, de todas as idades, todas as etapas, através do canto. E por isso, nos festejos, aqueles cantos são lembrados e são cantados com respeito. O importante que ali, o maracá, é que nós estamos chamando nossos santos indígenas. O nosso maracá, o encantado, está lá. Onde Deus quer. Está lá em cima daquela serra, lá está vendo nós. Aí nós embalamos aquele maracá com aquela fé e vem. Nós chamamos e vê a verdade. O principal de tudo é o praiá. É o nosso protetor maior, certo? Depois de Deus, para nós, nosso Deus são eles.
se não existisse ele, não existia essas outras danças, essas outras atividades. São 4 sábados e 4 domingos, que se chama Corrida do Umbu. Nessa Corrida do Umbu tem o queima do cansação, tem o toré e tem a dança do caroá. Isso é feito uma vez ao ano, durante 4 fins de semana, sábado e domingo. A escola foi um dos principais instrumentos usados pelos brancos na colonização dos povos indígenas. Lá, eles ensinavam que os índios não tinham cultura, nem religião, e que precisavam aprender com os brancos a serem civilizados. É uma escola que tira todo o direito e costumes e preservação dos direitos dos índios. As escolas só ensinavam para as crianças que o Brasil tinha sido descoberto, mas nunca disse para ninguém que o Brasil foi invadido. Nunca disse para ninguém que essa terra era dos povos indígenas. Assim, a escola serviu para que os índios deixassem de ser índios e fossem transformados em indivíduos sem importância social ou histórica. São 10 escolas aqui na área de Pancararu, um número de 44 professores, sendo 5 da FUNAI e o restante pelos municípios de Itacaratu, Petrolândia e Jatobá. Há muito tempo nós estamos na educação, a mesma coisa, não mudou nada. Porque um tempo falaram que a gente ia ser uma educação diferenciada, mas até agora não está acontecendo nada, a gente está parada do mesmo jeito. Outro problema também, né, para variar, é material escolar, que nós já estamos terminando a unidade e não recebemos material escolar do município. E nunca tem nada para a gente, né? Diz que não sabe quem é que manda aqui, se é o município de lá, se é o município de cá. Aí disseram assim, não. Receberam não. Não, porque tem a FUNAI que é rica, que é para dar as coisas para vocês. Porque não é a FUNAI que toma conta dos índios, então ela é que dê as coisas. É o material escolar, as coisas tem que buscar na FUNAI. Onde a FUNAI diz, não, está com o MEC. E o MEC diz, são as prefeituras. Aí a gente fica assim desse jogo. Não é comigo, não é com Cicrano, é com fulano, é com Beltrano. Se a gente não se cuidar, fica no ar, fica pagando mico lá na secretaria, sabe? Municipal, secretaria municipal. Eu vi chegar aqui, né, na sede, foi uma Kombi que a gente sabe que é mandada pelo MEC, né, em benefício das escolas, porque muitas vezes nós temos um trabalho para entregar na prefeitura, tem uma reunião, tem uma reciclagem e vice-versa, né. Nós vamos a pés, enfrentando quase 2 léguas, vocês sabem quantos quilômetros tem, né, 2 léguas, subindo essa serra. Eu mesmo, por exemplo, estou operada recente, né, então a gente precisa de um transporte para chegar até a prefeitura, levar nossos trabalhos, resolver nossos problemas da escola, e nós não temos. Essa Kombi chegou e pegaram, ela está na prefeitura. O pessoal veio aqui, tudo bonitinho, tiraram foto, a entrega da Kombi, troca de chaves e tal. Dali a 2 semanas, levaram a Kombi de volta para Itacaratu, disseram que a Kombi era de Itacaratu, quer dizer, o índio não tinha nada. Só com a Constituição de 1988 é que, após muita luta, os índios conquistaram o direito a uma escola específica, diferenciada e intercultural, garantida pela Lei de Diretrizes Básicas. O que significa que as escolas nas áreas indígenas devem ter suas propostas pedagógicas e currículos baseados na cultura, nas crenças e tradições desses povos.
é a escola bilíngue Antônio José Moreira. Ela é localizada na tribo dos Funiô, a única tribo do Nordeste que ainda preserva a sua língua nativa. Em 88, a gente construiu essa escola com o objetivo de dar continuidade aos ensinos escritos da nossa língua, que é o Iate. O que foi ensinado até hoje, nós estamos agora passando para outras crianças. Como nós não temos professores remunerados para fazer o trabalho, nós estamos, eu como professora estou aproveitando os meninos que aprenderam melhor para repassar esses conhecimentos. Eu venho ensinando há muito tempo, mas como eu tenho muitas outras coisas para falar da história, escrever, redigir material, apesar de não ter ainda o recurso próprio, eu gostaria que o governo se sensibilizasse com essa causa. Que nós estamos quase no final dos 5 séculos de colonização e essa tribo é um mistério em ter resistido esses 500 anos. Como nós temos esse fio forte, que é a nossa língua, que ainda existe, nós precisamos recuperá-la. Nós precisamos recuperar sem perder a essência dela. E com isso a gente não vai deixar de ser civilizado. É com essa língua que nós vamos ser civilizados cada dia e vamos ensinar os nossos irmãos brancos como é cultura, respeitar os valores de cada povo. Também está na Constituição que nós temos o direito de ter o quê? Uma educação diferenciada. Então, se está se falando de educação diferenciada, de educação indígena, chama as professoras, tá certo? Nós, enquanto índio Pancararu, Funiô, nós aqui do Nordeste, por exemplo, tá certo? Então, se vai se fazer uma lei em cima disso, da educação que nós estamos trabalhando, então seria interessante que nós participássemos, certo? Por sua vez, esse pessoal também deveria acompanhar nosso trabalho. Pedagogos, linguísticos, porque eles ficam lá em cima, fazem as leis, tá certo? Será que é assim? Não, eu acho que é assim. Então, por que não ouvir as partes interessadas? Por exemplo, professora da cidade, ela não conhece o sistema da aldeia, né? Nós já moramos na aldeia, nós já estamos vivendo, né? E tudo que acontece na aldeia a gente sabe. Por exemplo, nós aqui ainda temos as corridas, né? É a dança do umbu, que são 4 domingos. Tem o mestre guia também, que nós acreditamos muito nele, né? Para nós ele é um deus. Menino do rancho, a dança do praiá. Se a gente tem uma realidade, se a gente vive essa realidade, por que não, Samão? Por que não fazer parte do currículo? E também que estamos resgatando também os nossos idiomas, a nossa língua materna. Nós temos em média de quase 600 palavras soltas e que a Universidade Federal de Pernambuco ela já está fazendo um levantamento para que seja lançada uma cartilha para que essa língua materna ela venha a ser ensinada às nossas crianças, né, para que a gente possamos preservar essa cultura da palavra indígena, né? É de suma importância que exista uma educação de forma diferenciada, educação especificamente voltada na cultura daquele povo, ou seja, do nosso povo. Por quê? A gente sabe que é a partir das escolas que as crianças começam a aprender os costumes tradicionais dos nossos velhos. Então, só a partir das escolas é que a gente tem que fazer o resgate cultural e as crianças, no futuro, é que tomar conta e dar conta desse processo de caminhada que a gente está seguindo. A mata representa para os índios os santos e os encantos, não é? Como é bom dia no nosso vocabulário? Tataramê. Dinheiro. Intaia.
Cacique. Pajuru. Sacarema. Mulher cacique. Índio. Ucrim. Comi. Churaque. Fome. Se a gente não lutar para garantir essa terra, garantir uma educação essencial para a nossa criança, uma saúde também suficiente para a nossa criança, para o nosso povo de um modo geral. Então, deixar que dependa dessas pessoas que não interessam a nossa causa, a nossa questão indígena, então futuramente vai morrer tudo, como costuma se dizer, à míngua, sem nada, desprezado, isolado lá para um canto. Todo movimento de organização que a gente faz, a partir da terra, educação e subsistência e saúde, é em torno de que, na perspectiva de que no futuro, quando eu morrer, ou os mais velhos aqui morrerem, as crianças que vêm chegando, elas tomem conta desse processo, não deixem isso cair, não deixem isso morrer, continue. Porque o trabalho deles também vai ser a preparação do futuro dos outros filhos deles, da outra geração que vai vir pela frente. Então a preocupação nossa não é no momento atual, e sim no futuro. Quem chegou foi Chucuru no romper da madrugada. O resto da empreitada. O resto da empreitada. Vamos minha gente, porque uma noite não é nada. Vamos minha gente, porque uma noite não é nada. Mas quem chegou